Meus amados, graças e paz, meu nome é Evangelho Santos e no vídeo de hoje estamos com um tema bastante discutível e o tema de hoje é: podemos consagrar apóstolos nos dias de hoje? Sim ou não? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Qual texto nós temos para se consagrar alguém a apóstolo? Temos esse texto? E o texto que nós tiramos hoje para poder refletir sobre esse assunto, sobre esse tema, se encontra no livro de Lucas, um desses textos. É Lucas capítulo 6. Nós vamos encontrar a primeira chamada aos apóstolos, a qual nosso Senhor Jesus fez aos seus apóstolos. Nós vamos encontrar no versículo 12, que diz assim: E aconteceu que naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Simão, a qual também chamou de Pedro, e André, seu irmão, e Tiago, e João, filho de Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado de Zelote, e Judas, filho de Tiago, que no caso esse é o Tadeu, e Judas Iscariote, o qual foi o traidor. Esse é o texto que nós encontramos quando Jesus chama os seus discípulos e dentre deles escolhe 12 como apóstolo, entre esses 12 o que o traiu. Então nós vamos encontrar aqui a primeira chamada aos apóstolos, aos 12 escolhidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui que quem escolheu esses 12 é o Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos encontrar um texto, a consagração de um apóstolo. E esse texto que nós vamos ler se encontra no livro de Atos capítulo 1, versículo 20 e versículo 21 por diante, que é a consagração do substituto de Judas, o traidor. Diz assim, no capítulo 1 do livro de Atos, versículo 20 por diante: Porque no livro de Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todos os tempos em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Olha o texto que nós encontramos aqui para se consagrar alguém. O versículo 21 vai nos dizer: É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Aqui nós vamos ver primeiro o chamado e o propósito aqui desses 12 apóstolos que deveria ter e que houve. Primeiro nós vamos ter aqui um substituto, o Judas, quando ele ali trai ao Senhor Jesus e ali logo após ele vai se suicidar, o texto vai nos dizer que alguém deveria ali tomar esse bispado, este lugar, essa ocupação. E o texto vai nos dizer que Pedro, ali como líder ali desses todos ali que estava presente, no versículo 15 vai nos dizer ali que haveria bastante pessoas no meio após o Senhor Jesus subir aos céus, só que Pedro ali ele vai se reunir e ele vai dizer: olha, é necessário que alguém aqui substitui, porque está escrito no livro de Salmos, e ali ele vai começar a descrever e ele vai falar algumas capacitação que precisaria ter essa pessoa ou algumas qualidades para poder exercer o cargo de apóstolo. E primeiro, o que era necessário para que eles ali fosse consagrado ao apóstolo? Ele vai dizer que esses varões era necessário que estivesse com eles todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre eles.
Desde o momento do batismo, o versículo 22 vai dizer, começando do batismo de João até o dia que foi recebido em cima nos céus. E aí no versículo 22 ainda vai nos dizer assim, e que faça conosco testemunho da sua ressurreição. Ou seja, era necessário que esses homens que fossem escolhidos e aquele que fosse separado a apóstolo tivesse visto o Senhor Jesus, andado com o Senhor Jesus, e além disso, desde o momento que o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, até o momento que o Senhor Jesus subiu às nuvens. E esses homens iam servir como testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deveria e teria que ter aparecido para ele também após a sua ressurreição, para que ali eles dessem testemunho acerca do Senhor Jesus. Aí nós vamos falar assim, mas teve o apóstolo Paulo, que não viu o Senhor Jesus subir aos céus e nem andou com o Senhor Jesus após ou desde o momento do batismo do Senhor Jesus por João até o momento da sua subida aos céus e da sua ressurreição. Só que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer, nós vamos ter outro texto como base que se encontra no livro de Gálatas. Na maioria das suas cartas ele vai se expressar acerca do seu chamado apóstolo, mas no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 1 também, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer assim, ó, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, não da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Olha que interessante. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele é apóstolo, ele não foi escolhido por Pedro e por os outros apóstolos, mas ele foi chamado pelo Senhor Jesus. Ele vai dizer que ele não foi chamado por homem algum, mas sim da parte do Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai. O que nós entendemos aqui? Que primeiramente os apóstolos, eles foram escolhidos especificamente pelo Senhor Jesus, exclusivamente pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui que Paulo ele diz que não foi por parte de homem algum, mas sim pelo Senhor Jesus, mas nós vamos ver na escolha aqui do próximo apóstolo que os discípulos ali, os apóstolos ali estavam separando para exercer o lugar e ocupar o lugar de Judas. Nós vamos continuar a leitura aqui em Atos capítulo 1, versículo 22, nós paramos aqui, nós vamos continuar do 23, que diz assim, ó, e apresentaram dois, José, chamado Basabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando sorte, olha o que o texto vai nos dizer, caiu sobre Matias, e olha o que o texto vai nos dizer, por voto comum, olha, por voto comum, voto de homem, por voto comum, foi contado como os 12 apóstolos. Isso está no versículo 26. Por voto comum, escolhido pelo homem, que o texto em nenhum momento vai nos dizer que o Senhor usou a Pedro ali, ou falou com Pedro para que Pedro escolhesse alguém apóstolo. Não. De momento nenhum. Pedro ali, ele tomou a ação e ele falou, olha, é necessário que alguém ocupe este lugar. Só que quem escolheu Pedro e os outros apóstolos foi o Senhor Jesus. Então quem deveria escolher e colocar no lugar um novo substituto também deveria ser o Senhor Jesus. E Paulo ele vai nos dizer também, na primeira carta aos Coríntios, nós vamos encontrar no capítulo 15, no versículo 8 diz assim, ó, porque derradeiro de todos me apareceu também a mim como um objetivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Em algumas traduções vai nos dizer eu sou o último
dos apóstolos. E o menor na Bíblia, nós vamos entender e ver várias vezes que o menor sempre está se referindo ao último. Como Davi, o menor da casa, era o último. Como Benjamim, o menor era o último. E sempre nós vamos entender e é nos retribuído que o menor sempre seria o último ali, ou o derradeiro. E aqui Paulo ele vai dizer, eu sou o menor dos apóstolos, ou seja, o último dos apóstolos. Então, lendo esses textos, nós vamos entender e compreender no texto básico como consagração de apóstolo, que está em Atos, capítulo 1, nós vamos ver que era necessário que estes homens que fossem consagrados, separados a apóstolo, deveriam ter andado com Jesus todo o tempo que ele esteve presente desde o batismo de João Batista até a sua subida ao céu. Então, para consagrar alguém apóstolo, primeiro é necessário que este homem tenha andado com o Senhor Jesus. E nos dias de hoje é um pouco difícil, porque já tem 2000 anos isso que aconteceu. Segundo, nós vamos entender que esses homens serviriam como testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E viram o Senhor Jesus em vida e quando ressuscitou e subiu aos céus. Nós vamos encontrar isso. Terceiro, nós vamos encontrar que Paulo ele vai dizer que ele é o último apóstolo. E também nós vamos encontrar a Bíblia nos falando em Apocalipse acerca de outros apóstolos. E haveria, não é que não vai haver apóstolo, vai haver, mas são verdadeiros apóstolos. O texto vai nos dizer que muitos, nas cartas às igrejas, que é enviado em Apocalipse, vai nos dizer que muitos ali iam surgir como apóstolo, mas ele seria ali desmascarado, porque eles eram falsos apóstolos. Aí você vai nos dizer assim, ou vai nos falar, mas a Bíblia diz que muitos foi chamado como apóstolo, outros como os doutores, pastores, presbítero e por aí vai, doutores. Só que, sim, muitos foram. Os 12 foram chamados como apóstolos, eles tiveram o seu ministério e ali anunciaram a Cristo, foram fundação da igreja primitiva, foram os que levaram o testemunho do Senhor Jesus até nós, e ali houve consagração aos diáconos, como nós vamos encontrar no livro de Atos. Nós vamos ver, após a consagração de diácono, nós vamos ver de evangelista, lá na frente nós vamos ver Filipe, a filha dele profetizando para Paulo, e o texto vai nos dizer, e Filipe, o que era o diácono e agora evangelista, e nós vamos ver a consagração a presbítero, e nós vamos encontrar algumas qualidades que, assim como os apóstolos deveriam ter, os presbíteros e os diáconos também, homens de uma só mulher, homens que coordenam bem os seus lares, a sua casa. Nós vamos ver os diáconos na consagração, precisaria ter bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, para assim ser consagrado. E assim nós vamos ver o texto nos relatando assim qual as qualidades deveria ter para ser consagrado ao apóstolo. Então, dentro disso, eu entendo que nós temos sim um texto bíblico para se consagrar apóstolo. Mas nós não temos um texto para nós consagrar alguém nos dias de hoje a apóstolo. Alguns podem concordar, outros não concordar, mas esse é o texto básico que nós vamos encontrar. Então, para se consagrar alguém, você vai caçar dentro da Bíblia. Para alguém nos dias de hoje pode ser consagrado a apóstolo. Então, eu vou caçar o texto que nós vamos ler para consagrar alguém. Tu vai encontrar esse texto aqui de Atos. Ou então você vai ter que ler outro texto qualquer, mas não de consagração a apóstolo. Jesus ali subiu ao monte, orou a noite toda, o texto vai nos dizer, e quando amanheceu, ele escolheu os 12. E ali deu o nome de apóstolo àqueles 12. Os outros eram o quê? Discípulos. E nós vamos encontrar o quê? Pedro ele consagrando a quem? Apenas um, entre dois, para ser o quê? O substituto de Judas. E nós vamos encontrar o quê? Paulo dizendo que ele foi escolhido, chamado pelo Senhor. O Senhor apareceu para ele e ele não foi escolhido por homem algum, mas sim da parte do Senhor Jesus e por Deus Pai. Então, eu entendo dentro disso que pode sim se surgir aí apóstolo, e temos apóstolo aí em nossos meios, porque a palavra apóstolo, ela vem de enviado,
ela vem de embaixador, mas embaixador que nós sabemos foram os apóstolos, que foram os embaixadores ali representando ao Senhor Jesus e enviado por ele. Então, dentro disso, eu entendo que sim, temos um texto bíblico para consagrar apóstolos, sim, mas não para o dia de hoje, ok? Esse é o tema de hoje, é um pouco meio polêmico, mas é os textos que nós temos que nos mostra acerca da consagração ao apostolado. Ok? Se você gostou, deixe seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, ou também compartilha com um amigo para assim alcançarmos mais pessoas. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e deixa seu like. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo e com tua casa.